bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós estamos estudando o Evangelho de São João e eu quero convidar você a estar atento porque Deus fala conosco hoje. Jesus fala conosco pela sua palavra e Ele tem um ensinamento precioso para mim, para a minha vida, para a sua vida. Que hoje nós abramos o nosso coração para ouvir a voz do Senhor que quer nos conduzir e nos direcionar. Vamos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno, para nós darmos prosseguimento ao estudo bíblico de hoje. Então, anota aí o texto, João, capítulo 10, versículos de 22 a 42. João 10, de 22 a 42. Vamos ler o texto, depois meditá-lo. Em Jerusalém celebrava-se a festa da dedicação. Era inverno. Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e disseram-lhe: até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos e ninguém poderá arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. De novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: eu vos mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa de uma obra boa, mas por causa da blasfêmia. Tu, sendo apenas um homem, pretendes ser Deus. Jesus respondeu: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então acusais de blasfêmia àquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque disse eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez procuravam prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde antes João esteve batizando. Ele permaneceu lá. E muitos foram a ele. Diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem é verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Veja só esse processo que Jesus está vivendo. Vamos lá, ele estava no templo, ali no pórtico de Salomão. Então era um lugar grande, o pórtico de Salomão, foi dado esse nome depois que Salomão morreu. Então, com muitas colunas, muito bem iluminado, muito bem enfeitado. E era a festa da dedicação. O que se celebrava nessa festa? A libertação do povo de Deus, de Israel, da Síria. E também a celebração da qual é a palavra que eu posso usar aqui? A rededicação do templo, né, na época de Judas Macabeu, no ano de 164 a.C. O templo foi reconstruído, rededicado. Então, é exatamente essa a festa que nós estamos celebrando. Ela é celebrada no inverno, durante 8 dias, e ela se chama Hanukkah. É uma festa que estava sendo celebrada e Jesus estava ali e os judeus o rodearam, né, querendo saber: até quando nos deixará em suspenso para sabermos se tu és o Cristo? Nos diga abertamente. Jesus respondeu: eu já vos disse, mas vós não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim.
Vós, porém, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. Elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Versículo 29. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. E eu e o Pai somos um. Eles estão querendo saber. Ele fala o que deve ser dito, mas eles não creem, eles não acreditam, eles não acolhem aquilo que Jesus está dizendo. Ele está aqui mostrando que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo. Porém, ele diz algo aqui importante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna. Nós temos que ser ovelhas do Senhor. E o que ele tem para nos dar? A vida eterna. O seguimento, meus irmãos, a fidelidade que nós devemos buscar, nos garante a vida eterna. E isso deve fazer arder o nosso coração, porque nós não estamos aqui para este mundo. Nós estamos aqui para a eternidade. Aqui é só uma passagem muito rápida. É um brevíssimo segundo a nossa vida aqui, neste mundo. E por isso nós devemos valorizar essa vida, por isso nós devemos valorizar a vida espiritual, por isso nós devemos ser ovelhas de nosso Senhor, obedecer a sua voz, segui-lo de todo o nosso coração. Aí ele vai dizer, não é? Que essas ovelhas nunca se perderão, as ovelhas que o seguem, que escutam a sua voz, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Ele vai dizer, vocês não conseguem compreender, vocês não me escutam, porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Versículo 31, de novo os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Olha só, ele diz quem ele é, eles queriam saber, e eles pegam em pedra para apedrejá-lo. Jesus, porém, lhes disse, eu vos mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? E os judeus responderam, não queremos apedrejar-te por uma boa obra, mas por causa da blasfêmia, pois tu, sendo apenas homem, te fazes Deus. Olha só, são religiosos que querem apedrejar o Filho de Deus, o Messias, porque ele se faz Deus. Ele fala da sua verdade, da sua natureza divina. Jesus respondeu, acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Está aqui no Salmo, referindo-se àqueles que receberam a missão de governar, de liderar o povo de Deus, né? Se a Escritura que não pode ser anulada, a Escritura não pode ser anulada, o Antigo Testamento não pode ser anulado, a Escritura jamais pode ser alterada, mudada, né? Chama deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, por que então acusar de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo só porque ele disse, eu sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, credes nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então aqui ele está mostrando essa comunhão, essa unidade, né? Ali, vamos dizer assim, na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas, um único Deus em três pessoas. O Pai é o Criador, o Filho o Redentor, o Espírito é o Santificador. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Então, ele vai mostrar essa comunhão, essa unidade com o Pai. E que as obras revelam quem Ele é. Porque as obras que Jesus faz são divinas, ressurreições, vista que é devolvida aos cegos, que gerou toda essa confusão, paralíticos que andam, leprosos curados, a palavra anunciada, libertação do demônio que sai e obedece à voz dele. Mais uma vez, procuravam prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus retirou-se de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João esteve anteriormente batizando. E lá permaneceu, um lugar onde ninguém sabia, e ele fica lá nesse tempo. E muitos foram a ele, diziam, João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem é verdade. E aqui eles apresentam o testemunho de João.
aquilo que João disse a respeito de Jesus é verdade. E esse grupo que foi até Jesus reconhece, se convertem, não é? E muitos ali passaram a crer nele. O crer significa seguir, o crer significa discipulado, o crer significa estar com, o crer significa viver essa palavra, essa experiência com nosso Senhor. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje do ensino que a Escritura nos traz? É preciso crer de todo o coração em Jesus Cristo e segui-lo até as últimas consequências, mostrando ao mundo a força da fé que nos transforma e nos faz experimentar a conformidade da nossa vida a Cristo. Quem escuta a voz dele e o segue tem a vida eterna e nunca se perderá e terá proteção, pois ninguém poderá tirar-nos do Senhor, seja o inimigo, os impostores, falsos profetas ou o anticristo. Ouvir, seguir, viver tudo que ele ensinou. A garantia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Então, vamos ouvir, vamos seguir, vamos viver tudo o que o Senhor nos ensinou. Vamos rezar? Senhor, é o que nós mais queremos, ouvir a sua voz como suas ovelhas e segui-lo até as últimas consequências. Porque a promessa é grandiosa demais, nós teremos a vida eterna. O Senhor não permitirá que ninguém nos arranque das suas mãos. O Senhor nos protegerá e nos livrará de todos os males, especialmente da condenação. Eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra que agora me atinge e atinge cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. E nós vemos, e cada um vê essa promessa que se cumprirá nas nossas vidas, pelo nosso seguimento, pela nossa fidelidade ao Senhor. Obrigado, Senhor, por me alcançar com a sua bondade, com a sua misericórdia. Obrigado por fazer novas todas as coisas na minha vida. E obrigado por me proteger e me livrar de todos os males. Porque o Senhor tem para mim vida eterna, o Senhor tem para mim salvação. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Ouvir como ovelha atenta, que ouve a voz do pastor, seguir, garantia de vida eterna, garantia de que nós seremos protegidos, livres de todos os males, espirituais e corporais. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.